Boa tarde. Tudo bem, quinto ano? Então, nossa aula hoje é uma continuação, né, a respeito dos pronomes. Ontem nós estudamos sobre os pronomes possessivos e hoje nós estudaremos sobre os pronomes demonstrativos. Então, o nome já diz demonstrativo, ele está demonstrando, indicando alguma coisa, ok? E tem início hoje nossa atividade na página 72. Então, vamos lá. Alguns pronomes são usados para indicar a posição dos seres ou objetos em relação à pessoa que fala. Eles são chamados de pronomes demonstrativos. Os pronomes este, estes, esta, estas, por exemplo, são usados para indicar algo que está perto da pessoa que fala. Veja, este cupom dourado é meu. Percebam que o cupom ele está nas mãos do Charlie, então está próximo a ele. Então, este cupom dourado é meu. Ok? Depois, na outra imagem que a gente vê, temos aqui, ó, esse cupom dourado é da Violeta Chataclete. Esses, essa são usados para indicar algo que está perto da pessoa com quem se fala. Então, ó, o que acontece? Nesse caso, esse pronome esse ou essa, a gente utiliza somente para indicar algo que está perto da pessoa com quem se fala. Ele está falando ali com a Violeta, então é por esse motivo que ele vai usar esse pronome. Já no próximo aqui, ó, aquele, aqueles, aquela são usados para indicar algo que está longe das pessoas com quem estão conversando. Então, nesse caso, o cupom dourado está na mão de outra pessoa. Então, não está perto nem da Violeta e nem do Charlie. Então, por isso que ele fala o quê? Aquele cupom dourado é do Augusto Group. Então, eu utilizo aquele ou aquela quando eu falo de alguma coisa que está longe de mim e longe da pessoa que está junto comigo, ok? Que não está perto de nenhum dos dois, ok? Então, aqui na página 73, nós temos algumas atividades. Considerando as informações dadas, complete adequadamente as falas abaixo com os pronomes demonstrativos isto e isso. Será que eles valem na mesma regra? O esse e o essa tem dois S's, o este, nós temos o T. Será que é a mesma regra para o isso e para o isto? Então, como de repente ficaria? O que é uma interrogação aí, né? Escondido em suas mãos, Miguel? Tem a resposta dele, alguma coisa, é minha mais nova invenção. Então, será que eu tenho que seguir o mesmo raciocínio dos outros pronomes que nós vimos? Ok? O que vocês acham? 5. Preencha os balões com os pronomes demonstrativos adequados. Então, aqui no primeiro, nós temos aqui alguma coisa, flores são para você. Esse item está perto da pessoa, não está? Que conclusão que a gente pode chegar? Qual pronome demonstrativo a gente tem que utilizar? Estas, essas, qual deles? Qual dos pronomes, ok? No segundo, nós temos aqui um objeto que está longe dos dois, está longe de quem fala e de quem está conversando. Eu posso utilizar esse, essa, este, esta, ou eu tenho que utilizar aquele, aquela? Qual que a gente tem que utilizar quando não está perto de nenhum dos dois, ok? Depois aqui, na página seguinte, onde consta a produção textual, vocês vão ter que seguir o que se pede para que vocês consigam verificar quais são os nomes que foram formados, ok? Então, uma história pode ficar ainda mais emocionante se o personagem principal e seu antagonista ganharem a companhia de personagens secundários. Charlie, em A Fantástica Fábrica de Chocolate, viveu sua aventura com muitos deles. Alguns desses nomes estão escondidos nos diagramas abaixo. Para encontrá-lo, basta seguir a direção indicada pelas setas. Então, vocês terão que fazer o quê? Seguir a direção indicada pelas setas nas atividades, para que vocês consigam verificar quais são os nomes que estão neles, ok?
Depois, quando a gente vem aqui sobre alguns personagens secundários, então que os personagens secundários estão na história por diferentes razões. Ajudar o protagonista nos momentos de dificuldades, oferecendo-lhe um poder mágico, dar uma ajudinha ao vilão, etc. Então ele tem os personagens secundários têm várias funções, vamos dizer assim. Em James e o Pêssego Gigante acontece algo extraordinário. Depois de James, por acidente, derrubar algumas sementes mágicas debaixo de um pessegueiro, nasce um pêssego gigante e os animaizinhos que estavam na terra naquele exato momento crescem junto com a fruta. Surgem então adoráveis personagens secundários: o velho gafanhoto verde, Minhoco, Senhorita Aranha, Joana e o Senhor Cetopeia. Então, como nós dissemos, né, nós vimos o protagonista, vimos o antagonista, então tem esses personagens secundários, que a gente chama também de coadjuvantes, ok? Já na página 76, leia o trecho de um diálogo dessa turma para conhecê-la um pouco melhor. 4 pares de olhos negros e brilhantes estavam fixos em James. A aranha, que era uma fêmea, abriu a boca e passou delicadamente sua comprida língua preta nos lábios. Você não está com fome? Perguntou de repente, inclinando-se na direção de James. O pobre menino estava encostado na parede, tremendo de medo, apavorado demais para responder. Qual é o problema? Perguntou o velho gafanhoto verde. Você parece doente. Acho que ele vai desmaiar, disse o senhor Centopeia. Meu Deus, pobrezinho, gritou a Joaninha. Ele está pensando que vai ser o nosso jantar. Todos começaram a rir. Matilde encontra na gentil senhora Mel, sua professora, todo o amor e carinho que ela ainda não conhecia. Veja como o narrador apresenta essa personagem secundária. A professora chamava-se senhorita Mel e não devia ter mais do que 23 ou 24 anos. Seu rosto oval era claro e angelical, tinha olhos azuis e cabelos castanho claros. Seu corpo era tão esguio e frágil que dava a impressão de que, se ela caísse, quebraria em 1000 pedaços, como uma estatueta de porcelana. Jennifer Mel era uma pessoa suave e tranquila que nunca levantava a voz e raramente sorria, mas não havia dúvida de que tinha o dom de ser adorada por todas as crianças que ficavam sob os seus cuidados. Então, na última atividade de hoje, aqui na página 77, nós temos as seguintes informações. Pense nos 2 personagens que já criou até agora. O protagonista, vocês colocarão o nome, e o vilão, vocês terão que preencher também. Que personagens secundários poderiam ser associados a eles, passando a fazer parte da sua história? Eles teriam nomes? Quais? Seriam pessoas, animais ou outros seres mágicos? Por que eles serão importantes em sua história? Anote suas ideias iniciais no quadro abaixo. Então, qual que é a atividade que vocês terão que fazer hoje? Na verdade, acredito que não dê tempo de terminar todas as atividades durante a aula, vai acabar ficando de lição, tá bom? Então, vocês terão que criar personagens secundários. Então, são personagens que serão importantes na história de vocês. Como que vocês criarão esses personagens? Então, é isso que vocês terão que colocar nessas linhas, ok? Bem, com essa atividade encerramos a construção dos personagens da história que você irá desenvolver nas próximas aulas. É claro que você poderá voltar ao texto para aperfeiçoá-los, afinal, eles são seus. Se quiser, apresente-os para a turma falando um pouco sobre suas características e curiosidades. Então, pessoal, como já foi dito, tem algumas pessoas que deixaram o personagem da mesma maneira, outras que foram modificando, então fica a critério de vocês. Se de repente vocês fizeram alguma coisa, alguma característica e verificarem que não estão de acordo, que podem trocar, isso é a critério de vocês. Como disse ali, os personagens são de vocês, ok? Agora, para finalizar, esse trecho onde tem Willy Wonka. Ficou curioso para saber se Matilda deu conta de enfrentar a insuportável senhora Taurino? Ou prefere descobrir se James conseguiu se livrar das cruéis tias Esponja e Espiga? Então corra até a biblioteca e mergulhe nessas fantásticas histórias escritas por Roald Dahl. Então, nós não temos como, verificar esses livros na biblioteca, mas acredito que nos filmes vocês conseguem ter uma ideia
de qual que é a proposta do autor dessas histórias, e tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Tchau!